Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Pequenas Ideias e Grandes Negócios aqui na Extra Mind. Como sempre, temos um convidado que partilha connosco semanalmente sua experiência de vida, seus desafios, soluções, de forma a inspirar. E hoje, não fugimos à regra, temos aqui connosco em estúdios um engenheiro formado na Universidade Joaquim Chissano, engenheiro na área de tecnologias e sistemas de informação, que conosco vai partilhar a sua história, a sua trajetória. Sem mais delongas, seja bem-vindo, Elder Josué. Obrigado. Primeiramente, agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar cá para partilhar a minha experiência com aqueles que nos assistem. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Para começar, gostávamos de saber o que é que o motivou a fazer engenharia de tecnologia e sistemas de informação. Bem, não tenho uma explicação muito lógica, mas é algo que já vinha comigo. Iniciei muito cedo, por acaso, e não tive nenhuma influência de jogos, né? Mas era uma paixão que eu comecei a desenvolver, assim comecei a ter algum contato. Então, já desde pequenino, tentando, mas no ensino secundário, comecei a ter mais contato porque conheci algumas pessoas que já estavam na área, comecei a me interessar mais e decidi começar a tentar de lá. Então, estamos a falar de décima primeira. Ok. Então, desde lá eu já vinha com essa paixão e é o que eu queria seguir, então. Ok. E fala-se muito que esta engenharia de tecnologias e por aí em diante tem a ver com pessoas que vêm de uma família, de uma classe um pouco elevada, porque envolve ter um computador. E quando começou, tinha um computador? Não tinha. E como foi? Bem, naturalmente, pessoas com essa paixão são especialistas em arranjar soluções. Ok. Então, eu tinha aquele meu prazer, então procurava soluções. Primos, amigos, preciso disto, preciso daquilo. Ok, leva uns dias e faço o que tens que fazer. Então, aproveitava ali, mas em casa era mesmo no papel, ler, pedir algum conteúdo a quem pudesse, até porque não tinha tanto acesso, né? Estamos a falar de um tempo em que não era tão fácil ter acesso à tecnologia, dispositivos. Sim. Então, essa era a minha forma de me guiar e ir aprendendo com os outros. Principalmente com aqueles que eu seguia como as pessoas que viviam aquilo que eu queria ser. Exato. E quais foram os maiores desafios que enfrentou nos primeiros anos como engenheiro de software e como os superou? Pós-formação? Sim. Bem, o primeiro desafio é aquele choque que temos quando entramos no mercado de emprego. Sim. Né? Felizmente, eu comecei um pouco antes de me formar por completo. Ok. Iniciei, estava meados do terceiro ano. Então, concorri para alguns estágios. Felizmente, consegui. Então, o primeiro desafio foi esse. Cheguei, tive um choque, porque aquilo que estávamos a ser ensinados, ser ditos, passava um pouquinho daquilo que nós estávamos a pensar. Ok. Então, quando chego lá, eu percebo que aqui o desafio já é outro. É outro. Porque quando estamos no ambiente escolar, é mais academia, tentar, mas não é nada realístico. Então, chegar lá foi um grande desafio, perceber que existe responsabilidade, aquele todo set de assuntos profissionais, quando já temos que tomar responsabilidade sobre nossas ações, Certo. melhorar alguns aspectos, começar a nos descobrir mais. Então, foram coisas que eu tive como principais desafios, principalmente por causa da dificuldade de falar em público. Certo. Então, foi um dos desafios que também passei, porque estive exposto a aquelas coisas que eu não sabia que aconteciam. Exato. Então, entre outros, né? Exato. E como é que o superou? Como é que conseguiu atravessar essa barreira? Bem, a coisa que mais me facilitou isso foi a minha determinação para alcançar aquilo que eu queria. Ok. Eu sempre soube que eu queria seguir esta profissão e vesti a capa de que eu devia
me responsabilizar pelo que fosse acontecer no caminho Ok. para alcançar esses meus objetivos. Então, comecei a identificar as minhas falhas, os meus pontos fracos, comecei a procurar ajuda de outras pessoas. Certo. Epá, como é que eu faço quando não consigo falar em público? Como é que eu faço quando eu preciso de ajuda de alguém, ainda que não sejamos próximos? Como é que Certo. eu aprendo a trabalhar melhor em equipe? Então, ir atrás daquelas pessoas que eu acho que falam melhor, comunicam-se melhor. Então, procurei desta forma tentar fazer aquele jogo de academia e o que realmente estava a acontecer no No terreno. terreno. Exato, exato. E como é que é trabalhar nesta área em Moçambique e que habilidades considera fundamentais para ter sucesso neste modelo de trabalho? Bom, primeiramente é uma profissão extremamente desafiante. Ok? É muito desafiante porque a evolução é constante e é muito rápida. Então, facilmente, se não tivermos atenção, nos perdemos e acabamos ficando para trás. Ok? Um dos maiores fatores para ser tão desafiante é que temos que estar a aprender a todo momento. A todo É um momento. estudo que não para. Exato. Porque hoje acordas, tem esta tecnologia, mas amanhã já temos 5 passos à frente. Então, é muito desafiador por isso. Ok? E principalmente quando nós estamos claros sobre o nosso objetivo, torna-se ainda mais difícil. Mais difícil. Então, em Moçambique, principalmente, porque muitas coisas ainda estão a começar a acontecer, as pessoas estão-se a descobrir, tem sido meramente difícil, Sim. porque muitos de nós já entram na área por diversas coisas, né? Porque é uma profissão que, como é que dizem nas ruas, que paga-se bem, Paga-se bem. porque o fulano trabalha no sítio X, etc, etc. Então, isso nos leva a nos perdermos muito. Ok? Porque muitos de nós entramos e não sabemos o que é que estamos a fazer lá. Vamos pelos valores monetários Sim. e não pela paixão. Exatamente. Então, quando chegamos lá e descobrimos, já estamos inseridos. E o que é que fazemos? Desisto? Mudo de curso? Como é que é? Então, esta parte eu acho que torna a vida das pessoas que estão para entrar ou já entraram mais difícil. Mais difícil. E depois tem a questão de competitividade. Sim. Temos muitos bons engenheiros. Ok? Então, quando não sabes fazer face a essas coisas, torna-se cada vez mais difícil. Sim. Porque estás a ir concorrer a uma vaga, se calhar, Exato. com verdadeiros monstros, digamos, né? Aqueles que realmente sabem o que estão lá a fazer. Sim, sim, sim. Então, é um desafio muito grande também porque não temos tantas oportunidades assim. Ok? Então, as poucas que tem, acabam ficando para os melhores. Exato. Então. E falou de competitividade. Acredito eu que atualmente há muitos engenheiros na área em que é formado. Sim. E como é que lida com esta competitividade? Bem, o primeiro passo que eu uso para não ficar para trás é, uma vez que temos aquela autoestima, né? Eu acho que eu Sim. sou um bom ícone, né? Sim. Modéstia à parte. Mas eu procuro sempre me aliar àqueles que são melhores. Ok? Então, se eu vejo que tem um engenheiro tal que eu possa ter acesso, se for possível, eu procuro estar ali perto dele para entender aquilo que eu, se calhar, não sei ainda. Ok? Tem pessoas que estão há mais tempo, tem pessoas que têm outras experiências, né? Então, procuro buscar conhecimento dessas pessoas, ler mais, ir procurar novos desafios também, né? Porque às vezes ficamos presos numa certa área, depois ficamos tipo, ok, estamos confortáveis. Então, eu procuro sempre me aliar a essas pessoas que eu admiro, que eu acho que podem me alavancar em termos de conhecimento e oportunidades. Porque eu sempre achei que aquelas pessoas que nós olhamos para elas lá, às vezes não é nada de especial. Sim. É porque essas pessoas dedicaram-se e sabem alguma coisa que talvez eu não sei ainda. Exato. Então procuro sempre aprender com essas pessoas para ver se eu consigo evoluir. Olha, estás à procura de emprego melhor assim. Por que não tentas tu evoluir um pouquinho mais? Estuda mais, esteja nos sítios certos. Sim. Procura estar nesses fóruns. Com pessoas certas. Exatamente. Então essas opiniões, esses conselhos são dados por essas pessoas. Okay. E acaba sendo uma boa ideia, porque também é interessante, acaba se tornando uma rotina. Ok. Então, estou sempre lá, procuro sempre opiniões, aprender com essas pessoas. E
O resto já é comigo, determinação, tempo e trabalho, novos aprendizados. Exato, exato. E que impacto pretende causar nos futuros desenvolvedores moçambicanos? Bem, primeiramente, talvez desmistificar mais a questão acadêmica Ok? com o mercado de emprego, a vida real do emprego. Sim, Gostava de impactar primeiramente nessa parte. Trazer aqueles desafios, ou melhor dizendo, quero ser aquela pessoa que eu queria que alguém tivesse sido para mim. ok? Evitar aquele choque que eu tive. Foi muito difícil. Chegar lá e perceber, na verdade, não é como eu estava a pensar. Exato, exato. Então, eu procuro, primeiramente, a principal ideia que me fez começar a produzir conteúdo foi exatamente por causa disso. Esse é o primeiro impacto que eu quero ter. De impulsionar pessoas e mostrar a elas que é possível Ok. e que estas coisas que ninguém nos diz, na verdade, existem. Sim, Então, vai se preparando antes. Se não nos dissessem que lá tem esta e esta responsabilidade, tornava-se difícil porque quando já estás sob prova, né? Sim, sob sim. teste, é suposto que tu saibas certas coisas. exato. Então, eu quero ser essa pessoa para quem está a ver. Procuro sempre buscar, depois olho para trás, olha, lá daquele lado, a coisa funciona assim. Sim, sim. Então, vai sabendo que isto não vai ser uma pera doce no início. Então, procuro sempre fazer este impacto. Exato. Outra coisa que me motiva é descobrir que tenho interesse em ensinar pessoas coisas novas, tal como eu também aprendo. Sim, sim. Então, à medida que eu posso e consigo, procuro buscar esse conhecimento de outras pessoas, desmistificar e entregar para quem precisa. Exato. Agora, talvez a um nível mais alto, né, que é a nível da própria sociedade, para o próprio país, primeiramente é, talvez explicando da seguinte forma, a forma mais fácil que eu encontro de tentar impactar é resolvendo meus próprios problemas. Ok? Essa é a maior inspiração, por exemplo, para os meus projetos. A maior parte deles é porque são coisas que eu vivo. Eu sinto que nós precisamos disto. Sim, Então, este impacto, provavelmente muitos outros também têm a mesma ideia, mas exato. como é que eu faço isso de forma simples? Então, quanto mais coisas que resolvem problemas das massas eu puder resolver com o meu conhecimento, melhor para mim. Melhor. Yeah. Exato. E falou de um aspecto muito importante aqui sobre a transmissão de conhecimento. Quando eu estava ali a pesquisar o seu portfólio, que por acaso está bem organizado, até comentei com os colegas, "Opa, este jovem é mesmo organizado." Obrigado. Vi uma parte em que dizia que já foi tutor. O que lhe incentivou? Acredito eu que foi essa vontade de querer transmitir o conhecimento aos demais. Foi esse o ponto de partida. Tive uma boa ajuda, digamos, de me mostrar que eu podia tentar, pelo menos. Sim, sim. Então, lá para o final do curso, assistia. Acho que isso é interessante. Sim. Então, aliei-me a um docente que, por acaso, acabou sendo o meu supervisor de trabalho final do curso, Ok. por causa dessa ligação que nós tivemos. Porque ele deu uma oportunidade. Pode, bem, seja meu assistente. Bem, comecei, ele mandava minhas coisas, eu preparava a aula, às vezes ele não vinha. Então, aquele desafio de já estar deste lado mostrou-me que eu, na verdade, se calhar eu gostasse. Então, decidi tentar. Tentei por uns 6 meses, foi bastante interessante e muito boa bom para mim. experiência. Foi nesse momento em que comecei a ver algumas coisas a ficarem mais naturais. Ok. Tanto a nível das aulas lá, mas também para o meu trabalho. Sim. Porque a questão do trabalho em equipe teve que desenvolver. Eu sempre fui aquele muito fechadinho Sim, sim, e sim. tal e tal. Então, este contato com a transmissão de conhecimento começou a me interessar mais e comecei até já a propagar esse conhecimento dentro do trabalho. Dentro do trabalho. Então, esta coisa tornou-se interessante e acabei levando como um estilo de vida. Vamos fazer, vamos transmitir conhecimento. Exato. À medida que podemos. E quais são os seus objetivos, os seus maiores objetivos como
como empreendedor aspirante e há alguma ideia em particular já em desenvolvimento? Sim, já tenho algumas ideias, mas acho que me perdi na Os, primeira mei- pergunta. os principais Os objetivos. principais objetivos. Sim. Bem, o principal objetivo que eu tenho é, Ou já não me diga que já alcançou. digamos, parcialmente, estamos Ok. no processo. Estamos no Ok, processo. ok. Mas o principal objetivo, o maior de todos, é conseguir fazer valer aquele tempo que eu dediquei. Eu Sim. acho que esse conhecimento não é só para mim. Ok. E por estarmos numa era destas em que muita gente talvez é desinformada e às vezes passamos mal por coisas simples. Sim. Então, o meu principal objetivo é esse. Eu quero impactar as pessoas não dizer com a minha arte, mas com o conhecimento que eu tenho, de forma mais simples e que afete mais pessoas. Ok. Esse é o principal objetivo, ainda que pareça pareça um pouquinho leve, porque há quem olha e diz, mas esses softwares que vocês fazem nos ajudam em que exatamente? Então, minha ideia é puxar essas pequenas coisas que se calhar não são vistas, Não são vistas. ou se ok? calhar as pessoas não sabem que a tecnologia, o nosso conhecimento da matéria, possa impactar essas pessoas. Então, esse é o principal objetivo que eu tenho. Tanto que decidi fazer as coisas, mas não muito interessado necessariamente com o retorno em si. Ok. Porque a mim me interessa mais quando percebo que aquela coisa está a ser usada, Sim, está a ajudar e pessoas. mudou alguma coisa, Mudou alguma coisa na agregou vida. algum Exatamente. valor. Então, esse é o principal goal que eu tenho. Então, a nível de empreendedorismo, tem algumas coisas sim em movimento, Em movimento. que comecei a pensar assim por causa da exposição, falar com essas pessoas, etc. Foi o que me fez começar a ser um desenvolvedor freelance, Ok. em que também encontrei novos desafios Certo. que tipo, isto pode se tornar algo maior. Sim. Então, em vez de eu ser aquele que vai fazer tudo sozinho, que tal unirmos essas pessoas que também sejam como eu e criarmos algo maior que impacte mais vidas? Ok. Então, minha visão é esta, né? Amanhã vamos ter talvez uma startup, uma empresa já constituída que está em movimento, mas é assim como eu vejo as coisas. O meu objetivo não mudou. Não mudou. Então, estou a levar esse objetivo mais estou a tornar ele empresa, Ok. vamos dizer assim. Então, o sonho continua lá, queremos impactar vidas, mas vamos fazer de forma X. Vamos usar esse nosso conhecimento, expertise, para impactar essas vidas. Exato. Como integra a inovação e o foco na experiência do utilizador nos projetos que a sua empresa desenvolve? Como é que eu... Como integra a inovação e o foco na experiência do utilizador nos projetos desenvolvidos pela sua empresa? Bem, sempre fui fã de simplicidade. Ok? Por algumas dificuldades deste período, desta jornada, fui percebendo que algumas vezes o que acontece é que nós somos muito criativos, mas nem sempre essa criatividade é útil para quem está a pedir. Então, eu procuro sempre olhar para as necessidades da pessoa que pretende ter um problema resolvido, adiciono a minha criatividade ali. Exato. Então, é sempre centrado ao cliente. A quem está a buscar inovação, está a buscar resolver um problema para ele. Mas eu me limito a dar o extremamente útil e necessário. Então, outras coisas depois ficam mais bonitinhas, mas sem muitos exageros, porque às vezes não é aplicável. Sim. Por diversas razões, recursos, entre outras coisas mais técnicas, mas é como eu sempre procuro integrar as coisas. Quer um sistema de gestão, vamos focar na coisa ser funcional. Simplicidade. Simplicidade. Funciona? Ok. Tudo bem. Podemos fazer ficar um pouquinho bonito? Já podemos. Ok. Podemos fazer ficar mais rápido? Já podemos. Então, é faseado. Faseado. Sempre na medida do possível. Porque às vezes fazes uma coisa muito bonita, botões giram, mas... É inútil, às vezes. acaba sendo inútil. Então, é um desafio que
eu penso que muitos de nós na área devemos perceber, Ok. principalmente quando estamos a vir do ambiente acadêmico. Sim. A nossa criatividade está em alta. Estamos É a vir, verdade. queremos mudar o mundo. Sim. Já devemos mudar o mundo. Mas também temos que perceber que tem coisas que não são necessárias. Ok. Então procuro sempre limitar esta coisa. Também adequar a criatividade ao que se encontra no terreno. Exatamente. Porque Principalmente no mercado moçambicano. Sim. Às vezes vais produzir uma solução que quando já chega a hora de se implantar lá, implementar essa coisa, começar a funcionar, percebes que, sabes? Isto requer muitos recursos, mas Sim. o cliente não está à procura daquilo tudo que você trouxe. Sim. Então, tem que haver uma avaliação bem clara, de mãos dadas com a pessoa ou com as empresas que estivermos a trabalhar, que é para tentarmos perceber como é que tudo vai funcionar e depois aliarmos esse possível à criatividade. Exato. Porque realmente acontece. Fazemos, mas percebo que principalmente muitos desenvolvedores iniciantes, vou dizer assim, né? Sim. Eles têm esta coisa. Nós somos formatados para pensar somente na solução. Ok. Trouxe um software bonito e tal, perfeito, as melhores tecnologias. Mas e aquele cliente? Yeah. Qual é o computador que ele tem lá no body store dele? Ok. Ele tem internet, tem capacidade de comprar um computador. Então, estas coisas precisam ser avaliadas para depois unirmos a criatividade em cima. Ok. Eu acho que é o jeito mais eficaz Ok. de considerarmos a criatividade versus o que o cliente quer. Exato. E como é que avalia, qual é a sua visão em relação ao desenvolvimento de softwares no mercado moçambicano? Bem, eu acho que ainda estamos um pouquinho tímidos. Ok? Mas a que se deve essa timidez? Penso que tem muito a ver com crença, né? Acreditar em ideias. Exato. Não vou dizer que faltam oportunidades necessariamente. Existem, mas eu acho que o mercado acaba se tornando um bocadinho menos agressivo nessa parte da entrada de novas coisas, porque está competitivo, como sempre. Então, estamos tímidos porque estamos a começar a desistir pela competitividade. Porque às vezes existe aquela coisa de nós queremos usar essa inovação, mas não estamos a pensar a longo prazo. É o que acontece muito. Sim. Então acabamos dizendo, não há oportunidades, porque não aceitam, porque não financiam, mas poucas vezes as pessoas pensam por que essas coisas não podem avançar. Certo. Porque queremos financiamento e já vimos isso. Sim. Financia-se projetos 6, 8 meses depois, água abaixo. Mas por gestão, porque não pensou-se a longo prazo. Existem algumas boas oportunidades, mas penso que nós, como inovadores, devemos trabalhar mais também. Exato. Devemos não só trazer ideias novas, mas trazemos ideias novas com qualidade, com futuro. Sim. Porque existem, fazemos boas coisas, mas é sustentável. Não sabemos. Sabemos. Porque só estamos a usar a criatividade. É aí Sim. onde já entra a engenharia. Sim. Então, vamos ser criativos sim, vamos usar esse conhecimento para avaliar. Como é que é? Será que temos recursos para isso? Será que vai afetar aquela senhora de lá do campo? Será que vai chegar essa tecnologia para ela? Para aqueles que usam os telefones pequenos, como é que vai ser? É uma avaliação que às vezes não faz e para quem não está preparado para ver ou ter esse tipo de conselhos, às vezes, começamos a recuar. É. Então, naturalmente, vai parecer que alguns estão a sobressair, sabemos, né? Sim. Mas em algum momento é porque nós próprios não estamos a nos preparar o suficiente. Não nos preparamos o suficiente. Essa necessidade de criar mais consoante o contexto Exatamente. local. Exatamente, falou disso. Era isso que eu estava à procura. Nós criamos, mas às Sim. vezes nos esquecemos do nosso contexto. É. Tem tantas coisas boas, mas depois ficamos tipo, mas por que não foi aceito? É. Não se Talvez aplica. nos inspiramos nos americanos, Exatamente. nos países mais desenvolvidos que o nosso e nos esquecemos que estamos em Moçambique, estamos em África. Sim, bem, o que não é mau. Sim, não é mau, Mas, sim, mas que tal se conseguíssemos aliar? Exato. exatamente. Temos aqui este contexto, ok, podemos fazer esta aplicação e tudo bem. É, Mas quem são as massas? sim. Será que isso se adequa? Às vezes não pensamos nisso e as coisas acabam ficando um pouquinho mais lentas, digamos. É. E que conselhos daria a jovens que desejam seguir uma carreira na área de desenvolvimento de software e eventualmente
empreenderem nesta área? Esta é boa. Primeiramente, eu ia aconselhar a serem destemidos. Destemidos. Eu acho que é um bom ponto de partida, principalmente quando estamos a vida da escola. Ok? Precisamos ter coragem. Primeiro ponto é esse. Precisamos ter coragem. Temos boas ideias, existe alguém que possa querer, mas se eu não consigo transmitir essa coisa, não consigo levar a ideia que eu tenho, pôr no papel, Ok? e talvez tentar materializar, a coisa fica difícil. 2, vamos sempre aliar as competências técnicas com as competências interpessoais. Os famosos soft skills, para quem segue muito essas coisas, Sim. principalmente no conteúdo brasileiro, eles falam muito de soft skills. Ok? Sinto que estamos muito formatados a ser bons técnicos. Tem que saber tantas linguagens de programação, tem que entender disto, esta e esta tecnologia, mas na hora de empreender não é suficiente. Eu vou ter com o cliente não quer saber exatamente como é que eu vou implementar. Sim. Ele quer que tu lhe vendas uma solução. Mas este conhecimento técnico às vezes nos coloca uma barreira. Porque quando estamos a começar, provavelmente, vamos ser nós a prestar os serviços. Sim. Então, se prestamos os serviços, eu tenho que saber falar com o cliente. Então, eu tenho que ser uma pessoa que consegue também ter competências para falar abertamente sem termos técnicos. Exato. Então, eu acho... Desmistificar aqueles termos técnicos. Exatamente, exatamente. Possam não perceber. E é uma coisa que acontece muito quando estamos a vida da escola. Ok. A apresentação da escola é uma coisa. Mas a hora de falar com alguém que está prestes a comprar uma solução de si é uma outra coisa. Cada pessoa tem as suas dificuldades, tem a sua forma de falar, gosta de ser abordado de tal forma. Então, nós precisamos desenvolver essas competências. Sabermos aliar as nossas competências técnicas com as nossas competências interpessoais. Em algum momento temos que ser pessoas realistas. Sim. Então, eu penso que é uma coisa que eu ia aconselhar a todos aqueles que estão a ver, que estão a entrar nesta área e futuramente pensam em empreender. Empreender. Entre outras coisas que nós já sabemos. E, na sua visão, quais são os principais desafios e oportunidades para investir na área tecnológica em Moçambique? Principais desafios e oportunidades para investir na área tecnológica em Moçambique. Primeiramente, assumindo que temos aquelas competências todas, já vimos como é que é o nosso mercado, já tentamos entender como é que tudo está a funcionar. Okay. Acho que devemos ter uma ideia clara, para além de o que nós queremos fazer, como é que nós vamos chegar lá. Okay. Porque às vezes nós temos ideias, mas nem sabemos onde procurar. Como começar isso? Então, ainda é um desafio, porque temos boas ideias, temos soluções às vezes feitas, mas como é que eu canalizo isto para ser uma coisa funcional para o público-alvo que eu estou à procura? Certo. Então, tenho a leve impressão de que a informação não chega para todos. Felizmente, estamos a ter fóruns agora que são criados para esses fins, hackathons, esses concursos que fazem. Certo. Então, já estão a ajudar muito, porque as pessoas olham para aquilo, é uma boa oportunidade para pelo menos mostrar aquele meu projeto. Exato. Para quem talvez possa canalizar. Então, penso que é uma informação que não está a chegar bem, não está a ser propagada. Então, está a ser um desafio colocar essas coisas em prática. Queremos empreender, procuramos informação, mas às vezes parece um pouco restrita. Sim. 2, é a própria questão de qualidade. Okay. Em alguns casos, até temos a oportunidade de começar a empreender. Tenho alguém para contratar-me, vem ser consultor aqui. O compromisso com a qualidade acaba se tornando um desafio, porque temos aquela visão que estávamos a falar, né? Sobre a criatividade, entregar o que realmente se precisa. Sim. E às vezes não entregamos coisas de qualidade. E, naturalmente, em alguns casos, tem aquela gente que prefere não falar ali. Sim. Então, ok, recebe o produto e vai, mas não volta. Não volta. Não volta.
E depois ficamos tipo, mas o que será que está a acontecer? É um fator que está a afetar muitos de nós. Temos boas ideias, hora de entregar, às vezes não supera a expectativa. Sim. Grande desafio para nós, até porque mesmo entre nós às vezes falta informação, porque há aquele sentimento de competitividade, né? Se o outro souber antes de mim, perco o negócio. É perigoso. Então prefiro manter isto aqui para mim por agora e vamos evoluindo. Depois que se destacam mais e talvez pelo trabalho como cada um vai. E 3, comprometimento. Ok. Yeah. A causa já está lá, eu quero empreender, o mercado é desafiador, é bem agressivo porque tem os big players que estão lá. Exato. Às vezes só queremos, mas quando chega a hora nós estamos comprometidos. Trabalho alguns dias, outros não. Começa a faltar com compromissos, tempos de entrega. São coisas que são muito cruciais neste momento. Então, a questão do comprometimento, algumas startups têm este problema. Trabalham quando querem, às vezes até acertam um bom contrato. Vamos dizer uma oportunidade, né? Exato. Mas depois já estão a ser forçados a reagir adequadamente e depois não conseguem. E como é que eu vou apostar numa empresa dessas? É complicado, principalmente quando tens uma expectativa alta. O engenheiro Helder parece ser um gajo íntegro, mas quando chega a hora de entregar, a coisa é outra. Então nós não estamos muito comprometidos. Queremos fazer sim, até porque muitos de nós entramos por... Né? Mas pelo dinheiro. Esquecemos que existe o fator recorrência. Sim. Eu quero que o meu cliente vá e volte. E volte. Se possível, que não saia. É. Que fique aqui. Então, penso que são aspectos cruciais para que nesta área consigamos ser efetivos e talvez termos sucesso com algumas coisas. Eu ainda preferia que em algum momento nós talvez levássemos um pouquinho mais de tempo para lançar, mas lançássemos coisas a sabermos de forma clara o que é que estamos a tentar fazer, como vamos fazer e quais são os fatores adicionais a esse compromisso que nós estaremos a fazer com clientes, com o mercado e com tudo o resto que estará envolvido aí no meio. Certo. Não sei se consegui responder a todas as perguntas aí dentro. Só em gesto de conclusão mesmo, não sei se já acha que respondeu, aliás, perguntamos tudo, se achar que tem alguma informação mais adicional, esteja à vontade. Bem, a princípio não, talvez deixar claro novamente que eu não estava à espera do convite e aprecio muito a oportunidade que está a ser dada e passar mais uma vez a palavra a quem estiver a nos assistir e quem olha para esta profissão como algo que queira fazer e que de alguma forma espero ter deixado mais alguma coisa clara, que tenha aprendido alguma coisa, que esse é o meu objetivo. Sim. E o resto, nos vemos no mercado de emprego, lá nas nossas conferências, nesses fóruns que costumamos andar de conhecimento, talvez lá, também nas escolas. E penso que é tudo. Muito obrigado, engenheiro Helder, por ter aceito o nosso convite. Bom, a semente está lançada, como puderam aqui acompanhar a nossa conversa. Acredito eu que quem esteve com um bloco de nota pôde anotar os principais tópicos da nossa conversa e é só tirar aquele projeto que tem na manga e pôr em prática. Nós vamos e voltamos na próxima edição com conversas inspiradoras como essas. Até lá!